Fala, gente, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui para mais uma aula de filosofia, para conversar um pouco hoje sobre um dos três principais filósofos clássicos aí da antiguidade. A gente já falou de Sócrates, né? Falamos de Platão e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o pensamento de Aristóteles. Isso mesmo, Aristóteles é considerado um dos grandes pensadores de toda a história, principalmente porque o seu pensamento vai contribuir aí para poder influenciar toda a filosofia posterior a ele. Então fica atento nessa aula, absorve o que você puder e depois tira suas dúvidas aqui embaixo. Se você não se inscreveu ainda no canal, deixa aqui a sua inscrição, já marca o seu like nesse vídeo e não esquece de ativar o sininho, porque daí você vai ter acesso aos outros sempre que eu for postando os vídeos, você vai ter conteúdo muito bacana aí. E para que você possa receber esse vídeo é preciso que você ative o sininho. Muita gente não recebe os vídeos, não sabe que eu postei, por quê? Como não deixou like, assistiu, mas não deixou like ou não ativou o sininho, o YouTube não vai entregando isso daí pra galera. Beleza? Então vamos começar do começo. Quem é Aristóteles, né? Quem é esse pensador que, de certa forma, é realmente, entre os três, talvez um dos mais relevantes, um dos mais importantes da filosofia clássica aí. E lá vamos nós! Bom, para a gente contextualizar, Aristóteles é um filósofo do século IV a.C., né? Ele vai nascer aí por volta de 384 a 322, portanto, ele é contemporâneo a Platão, ele é um dos discípulos de Platão, ele estuda na escola platônica, ele participa ali da vivência platônica da academia, e acontece algo muito interessante, né? Quando Platão acaba morrendo, tem várias especulações de quem seria o discípulo que assumiria a academia, quem assumiria a escola de Platão. E o nome de Aristóteles aparece nesse contexto. Só que Aristóteles, ele não é grego, literalmente. Ele nasceu numa cidade chamada Estagira, que se a gente for situar no mapa, fica ali em cima, próximo à Macedônia. Hoje, né, é a região da Macedônia. E ele acaba sendo, o nome dele acaba sendo tirado da lista, declinam de convidar Aristóteles. Por quê? Porque nesse momento a Grécia está vivendo uma crise muito grande, está tendo uma invasão ali, uma dominação macedônia sobre a Grécia. Então Filipe II, que é imperador da Macedônia, ele está num processo de invasão ali, e ele, obviamente, por ser macedônio, né, acaba sendo um nome preocupante. Quer dizer, eu vou colocar um cara que que nasceu no meio do povo que está invadindo o nosso território, não fica tão legal esse tipo de mudança aí. Não é interessante para os gregos ter um macedônio comandando uma escola na Grécia, uma vez que eles estão em guerra. No, God, please, no! 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 Então Aristóteles fica muito bravo, não gosta do que está acontecendo ali, e ele acaba saindo da academia e vai fundar sua escola na Turquia. E vai fundar o que a gente conhece como Liceu, né? Liceu, que é a escola aristotélica. Liceu em homenagem a Apolo Lício, um deus da mitologia grega, deus Apolo, e ele vai ser homenageado aí na escola aristotélica, beleza? Vamos seguir aqui então. O que é interessante que acontece nesse contexto? Entre outras coisas, né? O pai de Aristóteles, ele trabalha como médico na corte do rei Filipe II, da Macedônia. E depois de um tempo ali na sua escola, comandando os seus estudos, ele é convidado pelo pai a ser o preceptor, a ser o professor de um jovenzinho ali de 12, 13 anos, filho de Filipe II, um tal de Alexandre, que vocês já devem ter sacado aí, né? Posteriormente vai se tornar o Alexandre o Grande. Aliás, ele vira professor de Alexandre durante um certo tempo, até quando ele assume o trono. A partir daí, obviamente, Aristóteles deixa de ser seu professor com essa fama, né? Nossa, eu fui professor de Alexandre o Grande. Uau! Bom, então, o que acontece? Aristóteles ele desenvolve uma sistematização muito interessante, ele desenvolve várias ideias, diferente do seu mestre Platão. E aqui é interessante a gente frisar essa fala, por quê? Porque quando a gente estuda filosofia, a gente corre o risco de pensar que todo discípulo vai ser fiel aos ensinamentos do seu mestre, uma vez que ele aprendeu tudo que ele sabe, ou grande parte do que ele sabe, do seu mestre. E na verdade não é assim que acontece a coisa. No movimento filosófico, grande parte dos pensadores vão divergir do pensamento do seu mestre. Aliás, fica uma reflexão aqui para você, né?
O bom discípulo é aquele que simplesmente imita ou segue os pensamentos do seu mestre, ou é aquele que cria uma filosofia própria, cria ideias próprias e acaba por construir todo um aglomerado de pensamentos com uma identidade própria? Eu acho mais interessante o mestre ajudar o seu discípulo a ter um senso crítico próprio e se diferenciar dele. Isso aconteceu também, se não me engano, com Freud e Jung. Jung era discípulo de Freud e que depois, em algum momento, foi divergir totalmente do seu pensamento, do pensamento do seu mestre. Então a gente tem esse primeiro movimento aí, que enquanto Platão defende uma realidade suprassensível, uma realidade no mundo das ideias, e uma realidade sensível, que é a realidade corpórea, Aristóteles vai desenvolver um pensamento um pouco diferente. Ele vai falar sim das essências metafísicas. Aliás, ele tem uma obra só sobre metafísica, que é essa realidade suprassensível, né? A ideia, os conceitos que nós temos sobre as coisas. Mas para Aristóteles é fundamental desenvolver um conhecimento que esteja fundamentado naquilo que é sensível, naquilo que é corpóreo. Portanto, ele vai buscar aí uma filosofia que se aprofunda na tentativa de explicar a essência dos seres corpóreos, que é um pouco o que a gente vai falar hoje quando a gente abordar as 4 causas aristotélicas. Beleza? Vamos seguir daqui então? Então uma coisa muito interessante que a gente vê em Aristóteles é que ele tem um método diferente de ensinar filosofia. Você já deve ter assistido aí uma série de TV espanhola chamada Merli. I vull que la filosofia us faci trempar. El Marc ve cada dia trempat de casa. Onde ele tem um capítulo só sobre Aristóteles falando dos peripatéticos. O que eram os peripatéticos? Literalmente a palavra peripatético significa ambulante, aqueles que ficavam andando para cima e para baixo. Patètics. Eren uns estudiants de l'escola aristotèlica, ja en parlarem d'Aristòtil. I rebien aquest nom perquè filosofaven mentre caminaven. E o que isso traz de novidade para a gente? É importante para a filosofia aristotélica que os seus discípulos se preocupem com questões do cotidiano. Então, ele de fato andava pela cidade com seus discípulos e situações que eram postas no cotidiano eram abordadas por ele, então, naquela aula, naquele momento. Será que ele não planejava a aula? Será que ele não tinha nenhum pressuposto que ia acontecer? Provavelmente sim. Mas é interessante que ele permitia que as questões do dia a dia tivessem presentes ali na sua aula. Então, como eu falei, qual é o objetivo da aula? Qual é o objetivo do conteúdo aristotélico no que a gente pretende ensinar? É tentar explicar as essências dos seres corpóreos. Buscar aqui, então, explicar do que as coisas, as existências corpóreas são formadas, são fundamentadas. E aí tem uma palavra muito interessante, que é um termo bem aristotélico, e aí eu vou até colocar aqui embaixo para vocês anotarem, que é uma palavra, uma expressão bem difícil de usar, que é o ilemorfismo teleológico. Isso mesmo, ilemorfismo teleológico. O que significa isso, professor? Ilemorfismo tem a ver com aquilo que são características essenciais da matéria. Então, toda matéria, segundo Aristóteles, tem características essenciais. Nós vamos falar quais são elas aqui nesse vídeo para você. E teleológico por quê? Porque entre essas características, uma característica fundamental para ele é que essa matéria vivencia sempre, tudo que existe tem o seu antes e o seu depois. Ou seja, tudo que existe no mundo corpóreo vivencia um devir, ou seja, estou falando muito ou seja, né? Mas eu vou retomar isso aqui. No pensamento aristotélico, toda matéria tem aí um ato e potência. Ou seja, ela tem um devir, aquilo que ela tende a ser e aquilo que ela é de fato. Então, para Aristóteles, além das 4 causas aristotélicas, você tem aí um ato e potência. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso também na sequência do vídeo. Então vamos lá, começando pelas 4 causas aristotélicas. O que seriam as 4 causas? Como eu falei, são características que todo ser tem e que definem os seres corpóreos, a matéria essencial que tem no mundo, que há no mundo. Quais são as 4 causas aristotélicas? Então a gente tem a causa material, que em base é aquilo do que a matéria é feita. Pensa no exemplo do queijo ou da carne, né? O ser humano tem a sua matéria essencial, que é a carne, que são ossos. Em geral, todos os nossos músculos a gente poderia, de maneira muito simplista, reduzir em carnes, vai?
Mas o queijo, por exemplo, qual é a matéria essencial do queijo? É o leite. Então, a matéria essencial é a primeira causa aristotélica, a causa das existências dos seres corpóreos. Qual é a segunda causa? Todo ser, toda matéria tem uma forma. Não existem matérias corpóreas que não tenham limites de extensão. Então toda matéria tem um limite de extensão que é a sua forma. Se eu desenho para você ou se eu mostro um queijo, como eu dei o exemplo anterior, eu posso desenhar um formato diferenciado, você não vai entender que é um queijo. Mas a gente sabe qual é o formato básico de um queijo. A gente sabe qual é o formato básico de alguns elementos. Se eu digo para você um carro, você já pensa como é que é a forma de um carro. Em tese, você tem vários modelos, mas ele respeita algumas regras básicas aí. Se eu digo para você, olha, uma caneta, ela tem um formato básico, ela tem uma maneira de ser, mesmo tendo algumas variações. Então essa é a segunda causa, é a causa formal. A terceira causa é a causa eficiente. A causa eficiente é quem faz a coisa, quem faz aquela matéria. Então pensa assim, eu tenho uma escultura, ou tenho uma pintura, um quadro X. Se eu esculpir um bloco de mármore, tem aí a matéria essencial mármore, a forma, vou pensar aqui numa forma do Davi, ou a Vênus, está faltando um braço, mas é a Vênus de Milos, existe alguém que fez aquela escultura, que é a causa eficiente, aquele que a fez. Tem a forma humana, é feita de mármore e tem um escultor, alguém que produziu aquela obra. E por último, que é a causa final. A causa final seria o para quê. Para que aquela obra foi feita? Para que o queijo foi feito? Para que o carro foi feito? Ou para que uma lâmpada foi feita? Então, tendo forma, tendo matéria, tendo um escultor ou um produtor, aquele que transformou aquela matéria, existe um para quê, que é a causa final. Essas 4 causas são a base do que o Aristóteles vai definir como ilemorfismo teleológico, ou as 4 causas aristotélicas. E aí tem sempre uma última causa que eu acho interessantíssima, e a gente pode até dialogar com o mundo em que nós vivemos hoje em dia, que é a questão dos acidentes. O que são os acidentes, professor? Não pela sua velocidade, mas sim pelo carisma. E quem... Se eu digo para você, por exemplo, que uma pessoa ela tem uma matéria, que é a carne, o osso, né? Ela tem a forma humana, ela tem um produtor ou uma causa eficiente, que são os pais ou quem fez, mas ela tem também características muito particulares que são os acidentes. O meu cabelo, que é um pouco ondulado, é diferente de uma pessoa que tem o cabelo loiro, os meus olhos são castanhos, os seus olhos provavelmente são castanhos, pretos, azuis ou verdes, só que isso não muda a sua essência enquanto ser humano. A sua estatura, o seu peso, isso não muda quem você é. Isso é muito louco, né? Porque a gente vive num mundo extremamente preconceituoso, e se a gente for trazer, a partir de Aristóteles, essa reflexão, os nossos acidentes naturais, aquelas características que não mudam a nossa essência, a gente poderia dizer claramente que não faz sentido nenhum a gente estabelecer preconceitos étnicos, raciais, culturais. Por quê? Porque todos nós somos seres humanos. Pela nossa base de formação essencial, material, eficiente, causa final, porém nós temos acidentes, o que simplesmente faz com que nós sejamos bem diferentes, e isso na verdade é uma riqueza. Então os acidentes são as características que não mudam a essência do ser, mas que pelo contrário dão uma diversidade muito interessante. E aí, para finalizar, a gente tem aí, como eu falei anteriormente, o ato e potência. Todo ser, toda matéria, existe, segundo Aristóteles, no momento anterior e um momento posterior. Então, em ato, por exemplo, eu sou um professor, eu sou um homem adulto. Em potência, eu posso envelhecer. Ou em potência, eu posso me transformar em pai, eu ainda não sou pai. Então, veja, uma criança, um bebezinho, um ovo. Vamos pensar no exemplo do ovo, né? Um ovo, em potência, ele pode ser uma galinha, ou um frango, ele pode ser um bolo, porque ele vai misturar ali para fazer um bolo, mas em ato ele é só um ovo. Então, a potência é a capacidade que alguém tem de vir a ser, ou algo, né, de vir a ser outra coisa. Uma árvore, por exemplo, ela é em ato uma árvore, mas em potência ela pode se transformar numa mesa, ela pode se transformar num móvel.
ela pode se transformar numa, sei lá, num tronco para ser colocado numa via férrea, numa linha de trem. Então há várias finalidades, há várias funções para um tronco, mas em ato ele é só um tronco de árvore. Então veja, as 4 causas aristotélicas, mais o acidente e mais a questão do ato e potência definem o que seria o ilemorfismo teleológico, que é um dos temas principais do pensamento aristotélico, para definir então as essências dos seres no plano do concreto, do plano físico, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele foi bem objetivo, bem rapidinho. Na verdade ele está mais longo que a maioria dos vídeos, mas dentro do assunto, né, ele foi bem rapidinho. E eu espero que você tenha compreendido. Se não, volta o vídeo, não tem problema, assiste de novo. E se você ainda não fez isso, se inscreve agora aqui nesse canal, deixa o seu like, ativa o sininho e eu espero no próximo vídeo. Um abraço, um beijo, tchau, tchau.